qual seria o cuidado nutricional para quem tem SOP? Cuidado nutricional é de extrema importância, tá? A gente começa pela dieta, claro. Sim. Essa dieta, quando a gente fala dieta, é uma palavra que já... pensa em uma restrição, Já né? pensa em restrição, mas na verdade dieta é o que você escolhe, o hábito que você tem na sua alimentação. Então, a dieta que você adotou, a dieta que eu adotei. A dieta que tem tido bastante adesão, que também ela tem sido muito eficaz no tratamento da SOP, é o que a gente chama de dieta de padrão mediterrâneo. Essa dieta de padrão mediterrâneo, ela é rica em legumes, ela é rica em verduras, rica em frutas de baixo índice glicêmico. Ela já teve na moda um tempinho, há pouco tempo, né? Já teve na moda, alta, sim, né? mas é uma dieta que tem bastante adesão e ela é uma dieta que a gente pode dizer saudável, né? Porque você investe em alimentos ricos em fibras, né? Como os vegetais, as verduras, né? Os legumes. Você investe nos óleos bons, como, né? Por exemplo, o azeite de oliva, né? Nas oleaginosas, como as castanhas, as amêndoas, as próprias castanhas do Brasil, né? E você reduz o consumo de carne vermelha. Então, você investe em carnes magras. Então, preferencialmente, a dieta do Mediterrâneo mais voltada para peixe, para peixes, exatamente. Além disso, também é importante falar, Fernanda, quando a gente fala na dieta, no controle da carga glicêmica. Por quê? Porque as mulheres com síndrome do ovário policístico, 70% das mulheres com síndrome do ovário policístico, elas têm resistência à insulina. Então, o que acontece? A gente tem que controlar a carga glicêmica dessa dieta. Então, a gente tem que investir em alimentos que têm baixo índice glicêmico. Isso, claro, você depois procurando um nutricionista, a pessoa que tem esse diagnóstico, ele orienta essa paciente a investir nesses alimentos com baixo índice glicêmico e fazer o controle da carga glicêmica de todas as refeições. Por isso que é comum, até normalmente quem tem SOP, fazer uso de um medicamento que é para fazer esse controle da glicemia? Sim, os médicos normalmente indicam, né, a metformina, porque ela ajuda no controle da glicemia. E qual o papel dos suplementos no tratamento da SOP? É indicado suplementar? Não é indicado? Com certeza, os suplementos eles são grandes aliados na síndrome do ovário policístico. Claro, junto sempre com uma dieta balanceada, como eu já falei aqui, uma dieta de padrão mediterrâneo. Eu costumo indicar alguns suplementos para minhas pacientes que eles vão auxiliar na modulação dessa doença. Então, dando um exemplo aqui, por exemplo, o ômega 3, porque como a gente é uma síndrome, a gente tem várias alterações metabólicas, então é uma síndrome que tem uma característica muito inflamatória. Então, a gente investir, por exemplo, no ômega 3, investir em chás também é excelente. Então, chá de gengibre, chá de hortelã, também podem auxiliar bastante na modulação da doença. Além disso, também investir em suplementos antioxidantes, como a N-acetilcisteína, que é o NAC, a coenzima Q10, a própria vitamina E. Então, é importante a gente pensar nesses suplementos que tenham esse padrão de antioxidante, de anti-inflamatório. Outra coisa também importante falar, quando a gente ainda fala de dieta e fala sobre suplementos, muitas pacientes com síndrome do ovário policístico, elas também cursam com disbiose intestinal. O que seria essa disbiose intestinal? Seria a alteração dessa microbiota intestinal, que a gente brinca lá que são os micro-organismos bons e os ruins, né? Então, muitas mulheres cursam com disbiose intestinal e até síndrome do intestino irritável, que é uma doença de característica intestinal, né? Então, o uso também de probióticos que vão ajudar a modular essa microbiota intestinal também são sempre bem-vindos. Então, prescrever probióticos para essa paciente também são de extrema importância. Ou seja, seria pensar, na verdade, né, direitinho, ter um planejamento e pensar na síndrome como um todo na hora que você está ingerindo ali, como um tratamento, né? De usar ali, estar usando a nutrição como um tratamento. Sim, sem dúvida. Não só... Porque a gente pensa muito em medicamento, né? Na hora de doença, a gente pensa logo em medicamento. Acho que a gente esquece um pouquinho da importância da alimentação aí nesse processo como um todo. Né? Na prática clínica, eu gosto muito de pensar assim, o que dói mais nessa paciente? Porque essa paciente, às vezes, ela chega poliqueixosa, né? Ela tem, às vezes, todos os sintomas, ou tem um ou outro. O que incomoda mais ela? Então, a gente procurar, inicialmente, tratar o que dói mais nela, né? Essa dor inicial. É muito individual, muito pessoal, né? Sim, exato. E aí depois a gente vai fazendo todas as adequações ao longo do tratamento. Então a SOP ela pode mexer com a autoestima da mulher? Sem dúvida, porque, como eu já falei, essa mulher ela pode ter resistência à insulina, então ela pode ter dificuldade de perder peso.
Então, algumas mulheres, nem todas, tá? Porque muitas magras, às vezes, falam, poxa, e as magras que têm síndrome do ovário policístico? A gente tem, sim, mulheres magras que têm síndrome do ovário policístico. Mas também tem outras características que também podem afetar a autoestima da mulher. Como, por exemplo, a acne, como, por exemplo, a queda de cabelo, né? E aí, essa mulher também que já tem característica, mais tendência a ter obesidade, ela também se olha no espelho, ela não se enxerga, ela tem dificuldade de... Que vai mexer com estética, né? Exatamente, com a parte estética. Aquela parte então, que a gente não... pode afetar a autoestima, sim, de grande parte das mulheres. Então, existe essa conexão, né, do SOP com a saúde mental. Sim, existe a conexão da síndrome do ovário policístico com a saúde mental, tanto por causa da autoestima das mulheres, mas também porque existe um eixo que muitas pessoas às vezes desconhecem, que a gente fala que é o eixo intestino-cérebro, né? Então, como grande parte das mulheres com síndrome do ovário policístico, elas têm uma alteração da microbiota intestinal, a gente precisa trabalhar esse intestino também para a gente evitar que essa mulher venha a ter a depressão. Olha, interessante. Nunca tinha nem ouvido falar nisso, de que o intestino teria a ver com questões de depressão. E a fertilidade da mulher com SOP, ela pode afetar a questão da fertilidade, o desejo dessa mulher de engravidar? Infelizmente, sim, só pode, né, que a gente fala. A síndrome do ovário policístico é a maior causa de infertilidade entre as mulheres. Cerca de 45% de mulheres que têm síndrome do ovário policístico cursam com infertilidade. Mas isso não é o que eu digo assim, genética não é destino. Não é um né? impeditivo. Exato. Você consegue, com o manejo permanente, todo, o manejo né? nutricional. Não é um impeditivo permanente. Exatamente. O manejo de medicamentoso, sim, quando indicado, na maioria dos casos é indicado, você consegue trabalhar, né, tratar essa mulher e fazer com que ela chegue aí, sim, à concepção. E aí, nesse caso em especial, né, da fertilidade, do desejo dela engravidar, existe algum tratamento diferenciado, alguma questão na alimentação, na suplementação que seja voltado para a fertilidade? Ou seria o tratamento já da SOP? Não, o tratamento usual da SOP mesmo, que é uma alimentação anti-inflamatória de padrão mediterrâneo, né, rica em fibras, rica em óleos, em bons óleos, como por exemplo o azeite de oliva, uma suplementação, investindo na suplementação, cuidar desse intestino com o uso de probióticos, os próprios prebióticos que a gente ingere mesmo numa alimentação de padrão mediterrâneo, e o tratamento medicamentoso junto a um médico especialista. A SOP como síndrome, ela tem cura? Ou não? A SOP não tem cura, ela só tem controle. A gente consegue silenciar a SOP adotando um estilo de vida saudável. Consegue minimizar ali os sintomas, as queixas daquela mulher e deixar ela ali quietinha, adormecida, sem atrapalhar ali a vida da mulher. E além da alimentação, quais outros fatores são importantes aí nesse tratamento? Olha, eu acho que aliar dieta com prática regular de atividade física e manejo do estresse, você consegue ter um bom controle. Quando a gente pensa, por exemplo, em perda de peso, pensando nas pacientes que têm dificuldade maior, de perder peso, quando essa mulher ela consegue reduzir de 5% a 10% do peso dela, ela já tem uma alteração nesse perfil metabólico dela. Já tem uma melhora na própria síndrome? Com certeza, já tem melhora no perfil metabólico dela. Então, aliar a prática de atividade física, que também já regula o estresse, e também optar por atividades que regulem o estresse, né, que reduzam esse estresse. Qualquer atividade que vá fazer... Sim, uma mulher procurar uma terapia, uma atividade de yoga, a própria atividade física que, né, a gente sabe que tem a liberação dos hormônios, né, da serotonina, que ajuda aí, né, nessa questão. Então, é isso. E que conselho você daria sobre a SOP? Né, dando a sua visão nutricional aí, qual o conselho que você daria? Olha, primeiro, para quem não tem o diagnóstico de SOP, quem está participando dessa entrevista, é muito importante você quem se identificou com essa entrevista, já buscar um médico, né, um profissional especializado, para que você consiga ter esse diagnóstico e tratar o quanto antes. Agora, para quem já tem o diagnóstico, é muito importante fazer um manejo nutricional adequado, sempre com um profissional especializado. Se você gostou desse corte, você pode conferir o episódio na íntegra clicando aqui do lado ou no card aqui em cima. Dê aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!